Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. E se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E se gostar desse vídeo, coloca aquele like, pois dessa forma o YouTube vai entender que você gostou e vai recomendar às outras pessoas. Então, partindo já para o nosso tema, vamos falar um pouco da natalidade no continente africano. A natalidade é o número de bebês nascidos durante um ano. E não fazem parte desse cálculo os bebês que foram abortados ou os bebês que nasceram mortos. Então, é apenas todos os bebês vivos, o número de bebês vivos nascidos durante o ano é que fazem parte da taxa de natalidade. E hoje vamos se concentrar basicamente a taxa de natalidade no continente africano. Falar um pouco da taxa de natalidade no continente africano é um pouco complexo, porque essa taxa não é estática para todo o continente. Mas o continente africano no geral, ela tem a taxa de natalidade mais alta em relação aos demais continentes. Ou seja, em relação ao mundo, o continente africano tem uma taxa de natalidade mais alta. Mas, como eu ia dizendo, a taxa de natalidade no continente africano, ela é diferente para diferentes zonas do continente africano. E para isso, para melhor compreensão, vou tentar dividir a África em dois. Vamos falar um pouco da África do Norte, que nós conhecemos muitas vezes por África Branca, e a África Subsaariana, também conhecida como África Negra, não é? Na África Subsaariana é onde encontramos a maior taxa de natalidade. Estamos a falar de 35%. Ou seja, a África Subsaariana tem uma taxa de natalidade de 35%. Esse número vai variando entre 30% a 35%. Mas em 2005, esse número fixou-se em 35%. Então, é uma taxa realmente alta. Mas se a gente tentar particularizar, principalmente o Níger ela tem uma taxa de 40%. Ou seja, entre todo o continente da África Subsaariana, todo o continente, em particular da África Subsaariana, o Níger tem a taxa mais alta. Já a África do Norte tem uma taxa muito baixa. Estamos a falar que essa taxa varia da África do Norte entre 13% a 15%. Então é uma taxa relativamente razoável. Mas a África Subsaariana tem uma taxa muito alta. Então, essa taxa varia mais uma vez entre 30% a 35%. Isso, claro, variando em cada país. E os países com a taxa mais alta, estamos a falar propriamente do Níger, do Botsuana, de Angola, não é? Então, são os países com as taxas mais altas de natalidade. Mas o porquê que esses países têm a taxa mais alta de natalidade? Ou porquê que a África Subsaariana ou a África em si tem uma taxa de natalidade muito alta? Bem, o primeiro motivo é que as meninas, não é? Elas começam a ter filho muito cedo, entre 15 a 18 anos. Ou seja, em África as meninas começam a ter filho entre 15 a 18 anos. Isso também devido muito ao casamento precoce e é uma questão muito cultural. Se a gente analisar que uma menina começa a ter filho a partir dos 15 anos ou 18 anos, quando ela chegar até os 40 anos, estamos a falar aproximadamente que essa menina já vai ter 5 filhos ou mais. E é exatamente conforme é constituído as famílias africanas. A família africana é constituída a maior parte, entre 4 a 7 filhos. Então, se a gente fazer um raço entre 4 a 7 filhos, vai ter uma taxa muito alta. E o segundo motivo é o prestígio que os filhos dão. A sociedade africana entende que o filho é um prestígio. E por isso que muitas vezes uma mulher que não consegue ter filho, uma mulher chamada uma mulher estéril, não é? Ela muitas vezes é desvalorizada no continente africano. Isso também é um cunho muito cultural. Então, o prestígio que os filhos trazem na sociedade africana. E outro ponto é a questão do rendimentos. Muitos pais vejam os filhos como uma fonte de sustento, ou seja, alguém que vai lhe segurar na velhice, não é? Hoje eu vou ter muitos filhos para quando eu ficar velho eles cuidarem de mim. E isso deve também a pouca informação, porque se as mídias ou o governo transmitissem mais informação sobre a questão da caixa social, que é possível eu contribuir na caixa social e o governo mais tarde me assegurar a minha velhice, talvez também não haveria necessidade de ter muitos filhos. Então muita gente com essa falta de informação veja o filho como uma fonte de rendimento e não para lhe segurar na velhice. E não só, muitas famílias também têm muitos filhos porque entendem que os filhos vão lhe ajudar a trabalhar no campo.
Ou seja, como eu não tenho condições de pagar trabalhadores para trabalhar no campo comigo, para me ajudar, então, quanto mais filhos eu tiver, mais mão de obra no campo eu terei. Então, é muito também aqui. Outro motivo também da alta taxa de natalidade é o alfabetismo. Em África, infelizmente, tem muitas pessoas que ainda não sabem ler nem escrever. E isso contribui com a pouca informação que as pessoas têm. E a pouca informação, não é? Como já diz a velha máxima, o velho ditado, menos ocupado é a oficina do diabo. Então, com essa pouca informação que as pessoas têm, elas muitas vezes vão entender que ter filho é melhor. Outro motivo também é a questão religiosa. Em África se compreende principalmente a religião, o cristianismo, compreende muito mal ou compreende de uma forma diferente, talvez não seria o termo mal, de uma forma diferente, cada sociedade compreende da sua forma, a questão de que Deus disse que idem e multiplicai-vos. Parece que nós estamos a cumprir, parece que o continente africano está a cumprir essa ordem ou esse pedido à risca, não é? Estão a multiplicar seriamente. Já essa disparidade existe muito entre a África subsaariana e a África do Norte, porque diferentemente da África subsaariana, a África do Norte já é relativamente desenvolvida, a informação já circula com maior facilidade. Então, por isso que esse raço, a taxa de natalidade ser relativamente baixa. Então, a África do Norte, por exemplo, estamos a falar aí, já tinha falado aqui, entre 15% a 13%. Então, em relação aos demais países da África subsaariana, é relativamente razoável, porque lá a informação flui melhor, não é? Já há um grau de desenvolvimento, as pessoas já têm um outro grau de compreensão também. E também aqui na África, não é? Em África no caso, a informação sobre o planeamento também não é totalmente divulgada. Ou seja, não é divulgada amplamente e isso também contribui para a alta taxa de natalidade. Por exemplo, nós desconhecemos diferentes tipos de planeamento. Talvez o que seja mais comum aqui em África seja o uso do preservativo, mas isso não é para todos, ou seja, nem toda a família compreende isso. E, mais uma vez, também outro estigma, algumas religiões vêm com o estigma que o preservativo não é, vai contra os princípios de Deus. Então, há um conjunto de fatores sociais e culturais e religiosos que contribuem para a alta taxa de natalidade no continente africano. Nós sabemos que existem vários métodos anticonceptivos, não é? E esses métodos não são totalmente divulgados, não é? E nas escolas, diferentemente de alguns países, nas escolas, aqui em África, não há educação sexual. Falar de sexo aqui em África ainda é um tabu. Então, tudo isso contribui para a alta taxa de natalidade. Porque se a gente divulgasse mais a sexualidade, se a gente instruísse as pessoas sobre a sexualidade, então haveria mais prevenção, mais cuidado para diminuir essa taxa de natalidade. E a taxa mesmo é muito alta. Nós estamos a falar, por exemplo, da população africana nesse momento, nós estamos a falar de 1,5 bilhões de pessoas para o continente africano. Então é muito alto. E as pessoas continuam a nascer. Não é? Então a taxa é muito alta. Igualmente, conforme a taxa de natalidade é alta, a taxa de mortalidade também é alta para o continente africano. Mas esse é um tema que eu vou abordar para um outro vídeo, a taxa de mortalidade. Vamos ficar basicamente com a taxa de natalidade. E se você gostou do vídeo, por favor, coloque aquele like maroto e tchau!